Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um URI Live, esse projeto pensado com muito carinho pela nossa universidade, o URI Campus Frederico Westphalen, para você. Eu me chamo Halter, estou biólogo aqui na universidade e hoje quero convidá-los a participar comigo numa conversa, num bate-papo muito legal, muito massa, que é a respeito de um assunto que, querendo ou não, direta ou indiretamente, está dentro do nosso cotidiano, que é a microbiologia. Então convido a você que ainda não baixou o nosso e-book, entre nas nossas plataformas digitais, site da URI, tá bem? Baixe o nosso e-book, que isso vai servir de um norte para você se guiar nos estudos durante esse nosso bate-papo e também depois, durante seus resumos, as suas resenhas. Tudo tranquilo? Vamos lá então? Então vem comigo. Primeiramente, eu dividi o assunto hoje em duas etapas, tá bem? Claro que dentro existirão alguns outros tópicos. O primeiro é a introdução à microbiologia. Aqui nós vamos abordar alguns conceitos gerais, tudo relacionado à microbiologia. Depois, nós vamos direcionar a algo que está muito rotineiro, muito contínuo, e justamente por isso corre muita chance de cair no Enem ou no seu vestibular. Que é o quê? Que são os vírus e algumas viroses, tá bem? Aqui nós vamos dar a classificação geral dos vírus, algumas características, algumas estratégias desse vírus aí durante seu processo de replicação do seu material genético, tá bem? Tranquilo? Respira, toma seu copo d'água, esquenta seu café e vem comigo bater esse papo. Bom, pessoal, o que é então a microbiologia? Microbiologia nada mais é que o estudo dos micro-organismos, tá bem? Sendo que estes necessitam da utilização de uma ferramenta chamada microscópio para nós conseguirmos visualizá-los, tá bem? Então, a microbiologia é o estudo dos micro-organismos. Agora eu vou citar alguns exemplos para vocês. Bom, é sabido por nós que as bactérias são micro-organismos, não é verdade? Bactérias são organismos unicelulares, tá bem? E procariontes. Lembram lá da diferença de organismos procariontes para eucariontes? Células mais rudimentares, né? Sem envoltório nuclear, entre outras características. Temos aqui também os protozoários. Já os protozoários são organismos unicelulares, porém eucariontes. Possuem envoltório nuclear, a célula mais organizada e outras características, não é verdade? Alguns fungos. Por que alguns fungos? Pessoal, claro que um cogumelo, como o exemplo lá do Super Mario, lembra aquele cogumelo? É um organismo macroscópico. Logo, é um organismo multicelular. Porém, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que é a levedura. Aquele fungo responsável lá pela fermentação do pão é um organismo unicelular, microscópico. Tá bem? Então entra dentro da microbiologia. E os vírus? Pessoal, os vírus aqui é sabido por nós que eles não se encaixam em nenhum reino, né? Entretanto, entre todos esses exemplos que eu citei para vocês, é o que é menor. Pessoal, o vírus é extremamente pequeno, tá bem? Então, quando nós falarmos em vírus, imagine algo, mas muito, muito pequeno. Vamos lá? Importância dos micro-organismos. Aqui, pessoal, eu poderia ficar um dia inteiro conversando com vocês sobre a importância de micro-organismos, tá? Começando pelo básico. Se não houvessem micro-organismos na Terra, com certeza nós não estaríamos aqui, tá bem? Por cerca de 2,5 bilhões de anos, por aí, eles reinaram no nosso planeta, tá? Logo, note a importância desses micro-organismos, tá bem? Aqui nós tivemos que selecionar algumas coisas mais importantes para vocês, algumas, assim, digamos assim, alguns fatores que são mais passíveis de cobrança no Enem, tá bem? O primeiro é a saúde pública. Bom, você deve estar perguntando, como assim saúde pública, a importância? Pessoal, quando nós falamos no conceito importância, isso tem que remeter a vocês tudo aquilo que deve ser considerado, que deve ser estudado. Não somente aquilo que é bom, tá? O que também, por muitas vezes, não é tão positivo para nós, tá? Justamente por isso, nós necessitamos ter ciência, nós necessitamos estudar os micro-organismos que causam patogênicos, que possuem causas patogênicas, tá bem? Então, preste atenção na importância da ciência para isso. Justamente após conhecer esses micro-organismos, nós conseguiremos aí realizar algumas estratégias de prevenção. Em seguida, a gente vai estudar um pouco mais nas estratégias profiláticas, tá bem? Com isso, também mirar políticas públicas para conseguir erradicar essas doenças, tá bom? Então, por isso, saúde pública. Como nem tudo é ruim, um exemplo positivo de tudo isso é justamente a indústria de alimentos. Pessoal, queijo, pão, vinho, cerveja,
todos esses alimentos e essas bebidas necessitam de micro-organismos para que elas sejam possíveis de fabricação, passíveis de fabricação. Tá bem? Então pense comigo. Logo que nós começamos a dominar essas técnicas, entender melhor esses micro-organismos para a fabricação desses alimentos, nós tivemos um boom como civilização e como economia. Tudo bem? Seguimos então na ecologia. Galera, na ecologia nem se fala. Esses micro-organismos estão ligados com tudo, principalmente no que a gente fala da reciclagem de nutrientes, reciclagem da matéria orgânica. Olha só, se não houvesse esses micro-organismos, nós não conseguiríamos fazer com que a matéria orgânica voltasse para a cadeia, tá bom? Então, somente ocorre a reciclagem da matéria orgânica na presença de micro-organismos. Aqui nós colocamos relações. Eu quero dizer o que com isso? Relações ecológicas. É óbvio que isso poderia estar dentro da ecologia, tanto é que está. Porém, eu quero lembrar vocês com as relações de micro-organismos com o nosso corpo, como o exemplo da microbiota que ocorre no nosso corpo. Olha só, o nosso corpo é repleto de micro-organismos, tá bem? Com isso, pelo contrário do que a gente pensa, eles estão nos protegendo. Agora, se nós tirarmos ali numa superfície algum micro-organismo que está causando a proteção, e com isso nós conseguir dar espaço para outra bactéria, outro micro-organismo que possa causar alguma patogenicidade, aí vamos ter diversos desconfortos. Outro exemplo é a nossa flora intestinal, não é verdade? E também os ruminantes. Os ruminantes são micro-organismos que utilizam aquele espaço lá no trato intestinal, no trato gástrico dos ruminantes, e também, com isso, conseguem realizar a fermentação desses alimentos. Tudo bem? Bom, pessoal, agora nós vamos entrar um pouquinho, nos adentrar em alguns conceitos. Esses conceitos aqui que nós selecionamos, logo eles não se esgotam aqui. No nosso e-book existem muitos outros conceitos, tá bem? E além disso, na internet você pode pesquisar também e ir mais a fundo dentro disso para conseguir conceituar melhor algumas coisas. Dou uma dica, faça um dicionário de conceitos, tá bem? Com isso, no momento que você estiver realizando a sua pesquisa, você possa, por acaso, esqueça lá o que significa algo, você consiga voltar e examinar esses conceitos, tá bem? Com isso você refresca a sua memória. Então vamos lá, respira, toma uma aguinha e vamos dar continuidade ao nosso papo. O primeiro conceito que eu trago aqui para vocês é o de agente etiológico ou patógeno. Galera, agente etiológico é aquele que causa a doença, tá bem? Pense comigo agora, vou citar um exemplo. Muito é falado por aí que o mosquito da dengue, aquele mosquitinho mata muito. Lê do engano, galera. O mosquito não mata ninguém. O que mata é o agente etiológico que está dentro do mosquito. O mosquito é apenas um vetor. É quem vai carregar esse agente etiológico ou patógeno de um local para o outro. Tá bem? Então lembre-se, agente etiológico ou patógeno é quem causa a doença. O segundo conceito é o conceito de contaminação. Galera, o que é contaminação? A gente fala que algo está contaminado, não é verdade? Boa, essa água está contaminada, esse objeto está contaminado. Contaminação é quando há a presença desse patógeno. Pode ser em uma superfície, né, em outra pessoa, na água, em diversas ocasiões, tá bem? Então, contaminação é quando há presença desse patógeno. Tranquilo? Patogenicidade. Galera, patogenicidade nada mais é que a capacidade que esse patógeno, que esse organismo tem de causar uma doença. A gente pode falar, esse organismo tem uma patogenicidade alta, altíssima. Ou nem tanto, esse tem uma patogenicidade baixa, não faz muito problema, não ocasiona muito problema para nós não. Tá? Então lembre-se, patogenicidade é a capacidade de causar doença que determinado micro-organismo tem. O outro conceito aqui eu peço para vocês que prestem muita atenção é o de letalidade. Letalidade nada mais é que o número de mortes por uma determinada doença em uma determinada população, tá bem? Para nós sabermos a taxa de letalidade, nós vamos ter que ver uma proporção entre o número de pessoas mortas por determinada doença pelo número de pessoas infectadas por essa doença em um determinado período de tempo. Com isso, nós conseguimos saber a taxa de letalidade. Tranquilo? Período de incubação. Tenho certeza que vocês ouviram falar muito sobre isso. O que então é um período de incubação? É o período
desde que nós temos o contato direto com esse patógeno, a primeira vez quando ele vai entrar no nosso corpo, até nós começarmos a expressar os primeiros sintomas de determinada doença. Isso é chamado de período de incubação. Esse período aí pode ser de alguns dias, até mesmo algumas semanas, e em alguns casos até de anos, tá bem? Então prestem atenção, o período de incubação é desde o contágio até nós expressarmos os primeiros sintomas. Vamos lá? Prevalência. Pessoal, sempre que nós falarmos em prevalência, é o total de casos de uma doença em uma determinada população. Porém, prestem atenção, não é somente o total de casos hoje, é o total de casos antigos mais os casos novos, tá bem? Então, prevalência é o total de casos de uma doença em uma determinada população. Agora aqui nós vamos falar de alguns conceitos que têm muita chance de cair no Enem vestibular e cai frequentemente em algumas provas, tá bem? O primeiro é o de epidemia. O que é uma epidemia? Epidemia nada mais é que o aumento repentino, um aumento amplo de uma determinada doença em uma determinada população. Tenho certeza que você tem ouvido falar muitas vezes sobre epidemia nos últimos dias. Epidemia, então, é um aumento amplo, repentino de uma determinada doença em uma população. Já pandemia nada mais é que uma epidemia amplamente distribuída. Essa epidemia pode aí se alastrar por vários países, até mesmo em vários continentes, que é o caso dessa epidemia que nós estamos vivendo hoje em dia, da Covid-19, causada pelo novo coronavírus. O conceito endemia, pessoal, na biologia é utilizado por várias ocasiões, mas aqui, como nós estamos falando de microbiologia, uma doença endêmica é uma doença prevalente em uma determinada região. Ocorre comumente naquela região, tá bem? O maior exemplo que tem aqui no nosso país é a malária. A malária é uma doença gravíssima, muito grave, que ocorre no Brasil. Porém, ela ocorre somente na região amazônica, galera. Não existem casos de malária aqui no sul. Então, nós podemos falar que a malária é uma doença endêmica da região amazônica. Tranquilo? Inclusive, a malária é uma doença parasitária que mais mata no mundo. Profilaxia. Lembra quando eu falei sobre saúde pública, que eu falei sobre medidas profiláticas? Então, quando nós falarmos em profilaxia, nós temos que ter noção da dimensão, o quão amplo esse conceito é. Profilaxia não é somente algumas medidas que nós usamos para prevenir certa doença. Profilaxia engloba esses três fatores: a prevenção, o controle e a erradicação. Notem a importância que a ciência tem. Óbvio que não somente aqui, mas nesse caso, com a prevenção, conhecendo aquele organismo que causa determinada doença, nós conseguimos tornar medidas de prevenção cabíveis, com isso controlar essa doença e, sempre que possível, erradicá-la. Isso se chama profilaxia ou medidas profiláticas. Tranquilo? Zoonose, pessoal, outro conceito. Zoonoses são doenças que acometem nós humanos e outros animais. Às vezes as pessoas falam, zoonoses são doenças que acometem nós e os animais. Espera aí, nós também somos animais, não é verdade? Então, zoonoses acometem humanos e outros animais. Virulência, importantíssimo, pessoal. Virulência é a capacidade de infecção de um determinado patógeno, de um determinado micro-organismo. Quanto maior for a taxa de virulência, mais grave será esse patógeno, mais graves serão as consequências desse patógeno. Então pense comigo, virulência é a capacidade de infecção de determinado micro-organismo. Tranquilo? Mais um conceito então, pessoal, importantíssimo, cai muito em provas de vestibular, pode ser cobrado também no seu Vestiba ou no seu Enem, que é o seguinte, a diferença entre soro e vacina. Pessoal, os dois casos, no soro e a vacina, são estratégias utilizadas pela medicina. Porém, o soro é uma estratégia para remediação de determinada toxina, diferente da vacina. A vacina é uma estratégia preventiva. No caso, a vacina é uma imunização ativa. Mas deve estar se perguntando, tá aí, professor, o que é uma imunização ativa? Imunização ativa nada mais é que quando nós inoculamos determinado patógeno inativado ali, tudo bem? Ou algumas estruturas desse patógeno, para que nosso sistema imune consiga identificar aquilo como
um agente invasor dentro do corpo e ataque ele. Com isso, gerando o quê? Ocasionando uma memória do nosso sistema imune. Na próxima vez que nós entrarmos em contato com esse patógeno, nosso sistema imune vai falar, pô, peraí, eu conheço esse cara. E vai lá e vai atingir a toxina e conseguindo eliminá-la do nosso corpo. Diferente de soro, pessoal. O soro, vou citar um exemplo. Está lá o cidadão caminhando, olhando os passarinhos na floresta e, por uma infelicidade, pisa em cima de uma serpente. E a serpente vai lá e morde, injeta sua toxina. Tudo bem? Com isso, esse cara vai ter que ir lá e utilizar um soro, que esse soro vai agir em cima dessa toxina, para assim conseguir extraí-la do nosso corpo. Então o soro é uma estratégia para remediação de uma toxina. Logo, se ele tiver infelicidade, novamente, não é, de pisar em outra serpente ou ter outro acidente ofídico, ele vai ter que injetar novamente o soro. Cabe ressaltar que, claro, cada vacina tem um tempo aí, né, de eficiência, mas com isso nós vamos ver mais a fundo daqui um pouquinho, tá? Tranquilo aí, pessoal? Vamos lá, respira um pouco, toma uma aguinha. Agora nós vamos entrar num assunto que está na nossa rotina diária, não é verdade? Além do mais, pessoal, isso aqui faz parte do nosso imaginário. Basta você lembrar, quem é um pouquinho mais antigo como eu, que jogava um joguinho lá do videogame que se chamava Resident Evil. Quem lembra? Comenta aí, vamos interagir. Resident Evil, lá as pessoas eram cometidas por um vírus chamado T-Virus, não é verdade? E se transformavam em zumbis, e isso daí virava um apocalipse zumbi. Existem outras diversas séries aí, como The Walking Dead, que pessoas também são infectadas por um determinado vírus e se torna aquela loucura toda, não é verdade? Porém, apesar de que isso não ocorra na nossa realidade, os vírus geram muita dor de cabeça para nós. O maior exemplo é essa pandemia que nós estamos vivendo, não é verdade? Então, com isso, além da Covid-19, né, causada pelo novo coronavírus, existem outras doenças que são gravíssimas, como é, por exemplo, uma doença neurológica ocasionada por um vírus, que é o vírus da raiva, tá bem? Então, agora, peço que você preste muita atenção, pegue seu papel, abra seu bloco de notas para fazer suas anotações, seus resumos, e vamos entrar dentro dessa temática que são os vírus. Seguimos. Começaremos falando sobre algumas características gerais desse vírus, tá bem? Bom, quando falar em vírus, galera, já tem que vir na sua cabeça na hora que vírus não possui célula. Vírus é acelular. Daí você deve estar se perguntando, tá, mas e aí se ele é acelular, o que ele é? Pessoal, o vírus nada mais é do que uma cápsula proteica, uma cápsula de proteína com um material genético dentro, tá bem? Esse material genético, o ácido nucleico, ele pode ser DNA, ou RNA, ou, olha só, presta atenção para essa informação, ou ambos, isso mesmo, DNA, RNA ou ambos. No caso aqui que possui tanto DNA ou RNA, é o citomegalovírus. Muitas vezes nós estudamos que o vírus tem ou DNA ou RNA. Não, pessoal, essa informação é quente. Existe o citomegalovírus, que é um vírus que possui os dois materiais genéticos, tá bem? Apesar de que, muitas vezes na literatura, ele esteja lá englobado nos vírus de DNA, justamente porque DNA tem a maior porção de material genético dentro desse vírus, tá bem? Então seguimos. Vírus não possui célula, possui material genético sendo DNA, RNA ou ambos. Tranquilo? Bom, pessoal, se o vírus não possui célula, não possui nenhuma organela, nenhuma enzima, ele não possui metabolismo próprio. Ele depende da estrutura celular de uma célula hospedeira para conseguir fazer sua replicação viral, replicação no seu material genético, tá bem? Logo, ele é um parasita intracelular obrigatório. Olha só, os vírus não possuem células, eles não têm nenhuma organela para utilizar ao seu favor, nenhuma enzima, tá bem? Logo, ele precisa de uma célula hospedeira para utilizar essa maquinaria celular para conseguir fazer a replicação do seu material genético. Então, ele é um parasita intracelular obrigatório. Marque bem essa informação. Com isso, quando o vírus consegue adentrar essa célula hospedeira, tá bem? Ele acaba causando uma destruição dentro dessa célula e muitos danos. E se torna causando infecções, ele se torna um agente infeccioso. E essa infecção, quando é causada por um vírus, são as comumente chamadas de viroses. Quem aí nunca teve uma virose? Eu já tive muitas viroses. Tenho certeza que você também.
E esse vírus, quando ele está fora da célula, algumas partículas desse vírus, ou ele mesmo, ele também pode ser chamado de vírion, tá? Outro termo aí para vocês anotarem. Quando o vírus está fora da célula, ele pode ser denominado vírion. Tranquilo? Pessoal, como eu falei para vocês, o vírus não possui célula, não possui nenhuma organela. Logo, eles não sofrem ação de antibióticos. Pessoal, antibiótico só vai conseguir trabalhar em cima de bactérias. Se você tiver com a gripe, tomar um antibiótico não vai adiantar para nada. Tanto é que, quando nós estamos gripados lá, sentindo muitas dores no corpo, todos os remédios que nós tomamos são para aliviar os sintomas desses vírus, tá bem? Não para excluir e conseguir eliminar o vírus do nosso organismo. Para que isso ocorra, são utilizados os antivirais. No caso do vírus HIV, da AIDS, o antirretroviral. Logo eu vou explicar para vocês o que é um retrovírus, tá? Mas fica tranquilo. Então eles não sofrem ação de antibióticos. Porém, pessoal, preste muita atenção agora nessa última característica aqui que eu vou falar para vocês. Os vírus podem sofrer mutação. Eles sofrem muitas mutações e, consequentemente, eles conseguem evoluir, tá? Agora que antes de nós adentrar esse conteúdo, eu quero falar para vocês o seguinte. Lembre-se, como eu falei, os vírus não possuem reino. Existe uma discussão que até hoje não se há um consenso se vírus é um ser vivo ou é um ser não vivo. Cientistas que dizem que eles não são seres vivos, eles têm como pressuposto que esse vírus não possui uma célula, portanto ele fica como um ser não vivo, sendo que seres vivos devem ser constituídos de células, no mínimo uma célula. Porém, os que defendem a causa de que o vírus é um ser vivo, justificam que por ele possuir material genético, conseguir se replicar apesar de utilizar a maquinaria celular da célula hospedeira, ele é um ser vivo. Notem, os vírus estão nesse limiar entre do que é vivo e do que é não vivo. Olha que interessante. Voltemos aqui, então. Eu quero chamar a atenção para vocês que, como eu falei, os vírus podem sofrer mutação, tudo bem? Porém, os vírus de RNA sofrem muito mais mutações, evoluem muito mais facilmente do que os vírus de DNA, porque a enzima responsável pela multiplicação desse material genético do vírus de DNA, a DNA polimerase, erra muito menos do que a enzima que faz a replicação do RNA, tá bem? Então, os vírus de RNA sofrem muito mais mutações. Um exemplo é o vírus influenza, o vírus da gripe. Ele é um vírus de RNA, ele sofre muito mais mutações. Por isso, nós precisamos fazer vacinas num lapso temporal muito menor. Se você faz a vacina para a gripe esse ano, ano que vem, o vírus já vai ter sofrido muitas outras mutações. Com isso, o seu sistema imune já não vai reconhecê-lo da mesma maneira. Tudo bem? Então, o vírus de RNA sofre muito mais mutações do que vírus de DNA. Tranquilo? Vai interagindo conosco aí, vão fazendo suas perguntas, assim que possível eu vou respondê-las, tranquilo? Vamos lá. Agora, pessoal, quero chamar a atenção para vocês que nós vamos falar um pouco sobre as estruturas do vírus, como eles são constituídos, quais são suas estruturas, tá? Aqui eu trouxe para vocês como um exemplo o vírus da gripe, o vírus influenza H1N1, que é um vírus envelopado. Existem também vírus que não possuem o envelope, tudo tranquilo? Olha só, como eu falei para vocês, um vírus nada mais é do que uma cápsula proteica com material genético dentro. Pode ser DNA, RNA ou ambos, não é verdade? No caso do vírus da gripe, o material genético é o RNA. Notem aqui essa estrutura alaranjada aqui, esse é o material genético. Ele está protegido por um envelope, que é chamado de capsídeo. O envelope será toda essa parte aqui que está em verde, tá bem? Ele é constituído por algumas proteínas que nós chamamos de capsômeros, tranquilo? Como eu falei, esse é um vírus envelopado. Esse envelope aqui nada mais é do que resquícios da membrana plasmática lá da célula hospedeira. Quando o vírus vai sair lá, vai se liberar da célula hospedeira, alguns resquícios acabam englobando o vírus e com isso acaba constituindo o seu envelope, tá bem? Por isso ele possui características lipídicas, tranquilo? Nesse envelope aqui também existem algumas proteínas e algumas enzimas, algumas proteínas estruturais. Chamo a atenção de você para o H1N1. O H1 aqui, nesse caso, nada mais é do que uma proteína chamada hemaglutinina, tá bem? E o N é uma enzima chamada neuraminidase. Aqui nesse caso, H1N1 significa uma proporção de uma hemaglutinina para uma neuraminidase. Tranquilo?
Olha que difere do H1N2, logo é uma proporção também, de uma hemaglutinina para 2 neuraminidase. E aí, sucessivamente. Safo, então, vírus da gripe, influenza, um vírus que possui RNA como material genético e é um vírus envelopado. Seguimos então. O outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui é de um bacteriófago. Galera, bacteriófagos são vírus que atacam bactérias, por isso logo o nome deles é bacteriófago. Olha só que loucura as características deles, parece um robozão, na verdade, de filmes de ficção científica. Olha só, aqui nós temos o seu capsídeo, a sua cápsula proteica, tranquilo, com material genético dentro. Nesse caso, o material genético de bacteriófagos é o DNA, tá bem? Aqui nós temos a cauda, também formado proteínas, e as fibras da cauda. São essas fibras aí que vão lá se acoplar na membrana plasmática de uma bactéria, que será a sua célula hospedeira, tá bem? Com isso ele vai fazer com que esse vírus consiga se abaixar, o bacteriófago, e injetar seu material genético dentro da célula, com algumas estratégias que logo nós vamos ver. Essas são as suas estruturas dos vírus com exemplos mais comuns, tá? Peço que você aprofunde o seu estudo, porque existem alguns outros exemplos, tranquilo? Aqui nós procuramos trazer as informações mais focadas para você gabaritar sua prova de biologia no Enem, sua prova de microbiologia, seja no seu vestibular, no Enem ou até mesmo na sua escola. Vamos lá? Agora, pessoal, nós vamos falar sobre as classificações dos vírus. Existem diversas classificações, mas como eu acabei de falar, aqui eu trouxe para vocês algumas que são mais comuns, que ocorrem mais em algumas provas, tá? Primeiramente, nós vamos falar da classificação dos vírus quanto ao seu capsídeo. Tá lembrado aquela estrutura de proteínas lá que engloba o material genético? Então, aqui quanto à formação de capsídeo, quanto à sua forma. Notem aqui que o capsídeo está em verde. Essa forma é chamada de icosaédrica. Então, um vírus pode ser um vírus icosaédrico, quando ele possui esse formato. O capsídeo possui esse formato aqui, ó. Em vermelho é o material genético. E ele pode ser um vírus icosaédrico envelopado ou um vírus icosaédrico não envelopado. Tranquilo? Então, aqui mais uma classificação quanto ao formato do capsídeo do vírus. Ele pode ser um vírus helicoidal. Note que aqui em verde o capsídeo está formando como se fosse uma espiral, não é verdade? Os capsômeros se unem formando uma espiral. Dentro, em azul, está o material genético. Nesse formato, ele é um vírus helicoidal. E ele também pode ser um vírus helicoidal envelopado ou não envelopado. Tudo bem? E aqui nós temos um caso que é o do bacteriófago, que é um vírus complexo, pessoal. Vírus complexos somente existem não envelopados, pode notar. Até mesmo porque se tivesse um envelope aqui, ia dificultar muito com que esse vírus conseguisse se acoplar lá na membrana da bactéria, não é verdade? Então, vírus complexos somente não envelopado. Nesse caso aqui, um bacteriófago é o exemplo mais clássico. Seguimos então. Os vírus também podem ser classificados de acordo com o seu material genético, tá, galera? Como eu já falei, vou repetir para você guardar bem aí na sua memória, que existem vírus de DNA, RNA e ambos. E os vírus de DNA pode ser um vírus de DNA de fita dupla, mais comum, não é verdade? E um vírus de DNA de fita simples, meio esquisitão, mas existe, tá bem? Quanto aos vírus de RNA, pode existir um vírus de RNA de fita dupla, meio estranho, não é verdade? Mas o famoso rotavírus, quem não conhece o rotavírus? O famoso rotavírus é um vírus de RNA de fita dupla. E o mais comum, que a gente já conhece, né, dentro de toda a biologia, que é o vírus de RNA de fita simples. Tranquilo? Vai tomando nota aí. E também temos aquele caso, aquele exemplo que eu falei para vocês, que é bom que vocês tenham o safo na ponta da caneta, na ponta da sua língua, que é o famoso citomegalovírus, que é um vírus que possui tanto DNA e RNA, tá bem? Ainda nós temos outros casos, que é um caso do retrovírus, pessoal. Quando falar em retrovírus, tem que vir direto na sua cabeça HIV. O que seria um retrovírus? Retrovírus é um vírus que possui RNA como material genético, mais uma enzima chamada transcriptase reversa.
tá bem? Retrovírus não é um vírusão das antigas lá, retrovírus é um vírus que possui RNA como seu material genético, mais uma enzima chamada transcriptase reversa. O que essa enzima vai fazer? Ela vai conseguir sintetizar DNA viral através do RNA desse vírus. Logo eu vou mostrar para vocês aqui como funciona esse ciclo do retrovírus para ter mais uma atenção. Tranquilo? Mas lembre-se, retrovírus então, RNA mais transcriptase reversa. Temos também os arbovírus. Pessoal, arbovírus são vírus transmitidos por artrópodes, alguns insetinhos. Vou citar o exemplo clássico, a Aedes aegypti, aquele mosquitinho chato. Somente esse mosquito, ele é vetor de 4 vírus: dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Olha só, então arbovírus são vírus transmitidos por artrópodes. Agora eu gostaria de chamar a atenção para vocês que nós damos mais um passo dentro dessa temática dos vírus, tá? Que agora nós vamos salientar algumas estratégias que os vírus utilizam para penetrar seu material genético ou penetrar-se por completo dentro da célula hospedeira, tá bem? Basicamente, existem 3 estratégias. Estratégias que é a injeção, fusão do envelope e endocitose. Vamos dar uma olhadinha. A primeira injeção. Aqui eu trago para vocês novamente um bacteriófago. Notem que o bacteriófago está acoplado lá na membrana plasmática da sua célula hospedeira, uma bactéria. É importante salientar, pessoal, que os vírus são extremamente específicos. Cada vírus vai conseguir lá se acoplar com uma determinada célula, tá bem? No caso dos bacteriófagos, uma bactéria. Consiga notar que aqui dentro dessa célula, ele injetou somente o seu material genético, né? Um DNA, porque é um bacteriófago. O resto do vírus, o resto das suas estruturas fica para o lado de fora da célula. Então, por isso, injeção. Entrará dentro da célula hospedeira, na bactéria, somente o seu material genético. Tranquilo? A segunda estratégia é a fusão do envelope. Obviamente, como vocês conseguem ver, fusão do envelope ocorre com vírus envelopados, tá? Aqui tem um exemplo que o vírus, através da especificidade das proteínas que ele tem, no seu envelope, ele vai conseguir se acoplar com as proteínas da célula hospedeira, tá? Consequentemente, ele vai se fundir à membrana plasmática da célula hospedeira. E somente vai entrar dentro dessa célula o capsídeo com o material genético. Tranquilo? Então, na fusão do envelope, o que vai entrar na célula hospedeira será o capsídeo e o material genético do vírus. Isso, fusão do envelope. A próxima estratégia e última que nós vamos falar aqui hoje é a endocitose. Lembram da endocitose? Galera, a endocitose, o vírus inteiro vai entrar para dentro da célula. A célula vai conseguir englobar todo o vírus. Com isso vai entrar seu envelope, seu capsídeo, todo o material genético do vírus, tá? Então, endocitose, entra todo o vírus dentro da célula. Safo? Vamos lá? Agora nós damos mais um passo dentro da nossa aula sobre vírus. Nós vamos falar sobre replicação viral, ou ciclo reprodutivo dos vírus, tá bem? Lembre-se então, sempre que formos falar de replicação viral, existem estágios diferentes dentro dessa replicação, tá? Basicamente 5 estágios. A adesão, a penetração, a biossíntese, a maturação e a liberação do vírus. No primeiro estágio, que é a adesão, será aquele processo no qual, através da sua especificidade, o vírus vai se ligar à membrana plasmática da célula hospedeira. Na penetração, através daquelas estratégias que nós acabamos de ver, ele irá entrar completo dentro do vírus ou injetar somente seu material genético ou alguma de suas estruturas. Tranquilo? A biossíntese é o processo onde o material genético do vírus irá ordenar com que as organelas da sua célula hospedeira produzam mais estruturas virais. Por isso, biossíntese, ocorrerá a síntese do vírus. A maturação é um processo, é um estágio onde essas estruturas serão montadas, irão se juntar, dando origem a um novo vírus. E a liberação, nada mais é, como o próprio nome já diz, é quando o vírus vai lá conseguir sair de dentro da célula e depois disso conseguir infectar outras células. Tranquilo? Agora nós vamos dar uma olhadinha de alguns ciclos reprodutivos do vírus. O primeiro, pessoal, que eu trago para vocês é um dos exemplos mais clássicos que nós temos na biologia. É o ciclo reprodutivo de um bacteriófago, tá?
Notem aqui que existem duas estratégias. Comecemos então pelo ciclo lítico. Primeiramente, naquele processo que eu acabei de falar para vocês, que é o processo de adesão. Através da especificidade do bacteriófago, ele vai se ligar à membrana plasmática da célula hospedeira, no caso uma bactéria. Depois disso ocorrerá a penetração, através que nós já vimos, através da injeção, ele irá injetar seu material genético dentro da célula hospedeira. Com isso, na biossíntese, o material genético do bacteriófago irá ordenar com que as estruturas celulares, organelas, produzam novas estruturas virais. Tudo bem? Na biossíntese. Já no processo de maturação, essas estruturas irão se ligar, irão se montar, dando origem a um novo vírus, que dentro do processo da liberação irá romper a célula e ser liberado aí para contaminar outras células. Isso que eu falei para vocês se chama ciclo lítico. Porém, existe uma estratégia muito massa que a evolução conseguiu estruturar para esses vírus, que nós chamamos de ciclo lisogênico. Preste atenção. No ciclo lisogênico, primeiramente também o vírus irá se aderir à superfície da membrana. Depois irá injetar seu material genético para dentro da célula hospedeira. Porém, aí vem a diferença. Esse material genético do vírus irá se incorporar ao material genético da célula hospedeira, formando o que nós chamamos de prófago. O prófago nada mais é do que o material genético do vírus incorporado ao material genético da célula hospedeira. Tranquilo? Só que olha só, ali ele vai ficar em stand-by, né? Esperando. Só que quando essa célula for se dividir, se multiplicar, o material genético do vírus também vai se multiplicar. Olha só que massa. Com isso, não serão mais somente uma célula que terá o material genético do vírus. Ali teremos duas células. Logo depois de 2, 4, de 4, 8, de 8, 16 e por aí sucessivamente. Essa é a estratégia que o vírus utiliza para multiplicar seu material genético. Contudo, em algum momento que ele achar oportuno, por algum estímulo ou não, ele vai voltar ao ciclo lítico e depois produzir novas estruturas através da biossíntese, montar o vírus na maturação e depois liberar novos vírus no meio extracelular. Tranquilo, então? Esses são os ciclos que nós temos de um bacteriófago. Ciclo lítico e ciclo lisogênico. Nós não poderíamos também deixar de abordar outro ciclo que muito comum em provas, muito comum em vestibular e no Enem, que é o ciclo do retrovírus. Lembra que eu falei que quando falar em retrovírus, nós temos que diretamente ligar ao HIV, tá bem? Então, lembrados do que é um retrovírus? Retrovírus é um vírus que possui RNA como material genético e também possui uma enzima chamada transcriptase reversa. Vamos lá para o ciclo, então. Primeiramente, através da especificidade, nesse caso, o vírus HIV tem especificidade com a célula T, os linfócitos CD4, tá bem? Irá se fundir a membrana plasmática através de um processo de fusão do envelope e com isso irá depositar seu material genético para dentro da célula, o RNA. Logo aí nós teremos a ação daquela enzima, da transcriptase reversa. Essa enzima irá agir em cima do RNA, produzindo DNA viral. Tá bem? E esse DNA viral, através da ação de uma enzima chamada integrase, será incorporado dentro do núcleo da célula ao DNA da célula hospedeira. Olha só que interessante. E com isso, a célula hospedeira irá gerar novas estruturas dos vírus e depois liberar novos vírus para fora da célula. Então, no ciclo do retrovírus HIV, o retrovírus possui RNA e a enzima transcriptase reversa. Essa enzima irá atuar em cima do RNA, transformando em DNA viral. Depois, esse DNA viral será incorporado dentro do núcleo da célula hospedeira ao DNA dessa célula. Com isso, serão produzidas novas estruturas virais e depois isso será liberado no meio extracelular. Pessoal, nós estamos chegando ao fim da nossa aula, tá? Gostaria de deixar algumas dicas para vocês também, que tenho certeza que está todo mundo aí correndo atrás de mais informações quanto ao vírus, por ser um processo agora que é extremamente atual. Por isso, corre muita chance de cair na sua prova de vestibular, no seu Enem. Porém, pessoal, a gente sabe que o Enem costuma fugir do senso comum, não é verdade? É muito improvável que o Enem vá lá produzir um texto e fazer com que dentro desse texto você ache a resposta para a sua questão.
Porém, eles podem fazer com que lhe contextualizar e direcionar você para algumas características dos vírus, tá? Não somente para o coronavírus. Ele pode direcionar as estruturas básicas de um vírus, diferença de vírus com DNA ou RNA, o que são essas estruturas, o que é um capsídeo, tá bem? Se o vírus possui somente DNA ou RNA em sua composição, aquele limiar entre o vírus ser um ser vivo ou um ser não vivo, tá tranquilo? Cabe também salientar que o coronavírus não é algo nada muito novo para nós. Nós já passamos por algumas epidemias de outros tipos de coronavírus. É o caso do exemplo da SARS e do MERS, tá bem? Também saliento para vocês a importância de todos vocês realizarem resumos para melhor refletir sobre esse assunto, tranquilo? E gostaria de terminar a nossa aula de hoje com uma frase muito interessante para vocês. Essa frase é do professor Mário Sérgio Cortella e ela fala o seguinte, abre aspas, faça o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Gostaria de terminar nosso assunto com essa frase e também lembrá-los de seguir acompanhando mais projetos, o nosso projeto UriLive, as próximas aulas do UriLive. Gostaria também de relembrá-los outra frase que o professor Cortella cita muito, que é o seguinte, a vida é muito curta para ser pequena. Conte sempre conosco, estamos juntos sempre e até a próxima.